Separação entre casais. Você sabia que as pessoas passam por 5 fases diferentes, 5 comportamentos e emoções diferentes até poderem se libertar desse sentimento e da relação que tinham com outro parceiro ou parceira e poder reconstruir a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. 5 fases emocionais da separação. Boa noite, eu sou a psicóloga Andréa Fidelis, aqui com vocês, sempre trazendo temas de psicologia na vida diária para ajudar a pensar, a refletir e a também poder viver um pouco melhor. Então me segue no YouTube, me segue no Instagram, @psiandreafidelis, e aqui no Facebook também. Faça as suas perguntas em direto, né? Participem das lives toda segunda-feira às 9 da noite. Nós agora trocamos o horário, não é? Antes era domingo. E acompanhe meu conteúdo. E esta semana nós vamos falar sobre separação. Tanto as fases emocionais das pessoas que se separam, não é? Quanto a questão das relações com os filhos, tanto crianças ou adultos, nesta fase de separação. Então acompanhe o conteúdo dessa semana, vai estar muito legal. E podem mandar bastante perguntas que eu vou respondendo para vocês nos stories. Vamos começar? Vamos falar sobre esse assunto tão delicado? Então vamos lá. Gente, separação entre casais, não importa se eles ficaram pouco ou muito tempo, não é? Se moraram juntos ou não, a tendência é que se têm um relacionamento estável, casaram, eles vão sentir mais essa questão da separação. Não importa se é a pessoa que pediu a separação ou aquele que foi surpreendido por esta situação, não é? Porque geralmente tem um que toma a iniciativa. As pessoas vão passar por 5 fases emocionais. E você sabe o que é mais interessante? É que muitas pessoas não reconhecem isso, acham que lidam bem, que tá tudo bem. E quando elas estão nessa tudo bem, elas estão ainda na primeira fase, que é a fase da negação. Daí vocês vão dizer assim pra mim, nossa André, me parece a mesma fase do luto. Pois é verdade. Sabe quando a gente fez aquela live muito bacana com a psicóloga Iva Vibrants sobre as fases do luto, quando a gente perde uma pessoa? As fases da separação são as mesmas, são as 5 fases, porque toda vez que a gente vive uma perda, algo acontece na nossa vida, a gente passa pelas fases do luto, a gente faz o luto, não é necessariamente só para uma morte, mas é o luto de algo que a gente deixou de sentir, que a gente perdeu. E claro que tem uma intensidade e uma modus operandi, um comportamento diferente. Aqui eu vou trazer para vocês exemplos, frases típicas, e você vai poder identificar se seu amigo, ou até mesmo você se passou pela separação, em que fase emocional que você está. Então vamos lá. A primeira fase é a negação. Muitos casais têm vários sinais, eu vou fazer a publicação essa semana na quarta-feira sobre os sinais de que as coisas não andam bem. Só que alguns, né, insistem em não ver esses sinais, não verem que a relação não está indo bem, que ela está indo para uma situação difícil e que ela tende a acabar, às vezes até de forma mais agressiva ou traumática. Essas pessoas geralmente são as que mais vão negar, que é essa primeira fase, que é da negação. Como assim negar? Elas vão dizer assim, não, é só mais uma briga, é só mais uma fase, a pessoa não está pensando bem, ela vai acabar se caindo em si, a gente vai conseguir resolver, nós vamos para uma terapia de casal, a gente vai conseguir resolver essa situação, sabe? Ela tem esse tipo de discurso. Então ela nega aquela situação. Tem pessoas que se recusam a sair de dentro de casa. Não vou sair. Isso é uma fase, tu tá maluca, ou ele tá maluco, não vou sair. Né? Não conseguem reconhecer que a separação, que aquele vínculo afetivo, que aquela união não existe mais. Né? Então também são pessoas que acabam tendo um comportamento que mostra que elas estão em negação da situação. Que comportamento é este? Elas não se organizam para morar ou reorganizar a sua vida. Vão morar na casa dos pais, ou vão morar na casa dos amigos, ou ficam morando na mesma casa que o cônjuge, não é? E aí acabam, enfim, esperando que o tempo resolva a situação. Só que com o tempo, a pessoa vai caindo em si, vendo que aquela situação passageira não está tão passageira assim, não é? Aí o que ela vai fazer? Ela vai começar a entrar na segunda fase, que é a fase da raiva.
Tem gente que pula direto para essa fase, tá? E às vezes as fases se misturam. A gente vai conversar sobre isso. Qual é a fase da raiva? A fase da raiva, gente, é quando a pessoa se dá conta, se sente, melhor dizendo, frustrada e sacaneada pela separação. Então ela começa a ter muita raiva do outro. Ela ainda não olha para si. Ela não admite que tem algum problema com ela ou que o relacionamento, ela também tem uma participação do problema deste relacionamento, sabe? Porque geralmente as pessoas, elas pensam assim, o outro é que tá errado, o outro é que fez tudo errado, o outro é que não viu a situação. Mas, gente, num casamento, numa relação estável, numa relação amorosa, sempre é dois. E se são dois, 50% é responsabilidade tua. De dar certo, de dar errado. Então, qual é a parte que é tua? Só que na raiva a pessoa não vê isso. Sabe o que acontece com ela? Ela começa a dizer assim, agora ela vai sentir o gostinho, ele vai sentir o gostinho de ficar sozinho, agora vai ter que resolver os problemas sozinho, porque eu não vou estar mais lá. Não vai encontrar mais um trouxa que nem eu, ou uma trouxa que nem eu, que fazia tudo por ele ou por ela, né? Agora vai saber o quanto dói uma saudade. E a pessoa fica com muita raiva, até se contém, às vezes a gente fala mal do outro, mas às vezes, sabe, acaba falando mesmo por tabela. Agora a pessoa vai saber o que ela tá perdendo, né? Agora ela vai se dar conta que ela não me merecia, que eu era muita areia pro caminhão daquela pessoa, né? A raiva tem muito disso. E geralmente a raiva acontece na época onde as pessoas estão decidindo judicialmente, quando são casadas, né? A partilha dos bens, a partilha das coisas da casa, a questão das pensões alimentícias ou financeiras. E aí que a coisa entorta, né? Porque com raiva tu quer te vingar do outro. Tu quer fazer mal pro outro. Tu quer mostrar para ele que ele tá perdendo muito em te perder. Que ele tá fazendo um mal muito grande. E que ele vai se arrepender. Pela dor que ele tá causando em ti. Tem pessoas que ficam paradas nesta fase da raiva por anos, né? Porque ela tá junto com a negação. E com a falta de autorreflexão sobre a sua responsabilidade por aquele relacionamento bem terminado. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, não, Andréa, olha, eu me separei depois de 30 anos de casado e não tive culpa nenhuma, sempre fui um bom marido, dava tudo, pagava tudo, fazia tudo. Eu não entendi o que aconteceu ali. Gente, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Tem a tua parte, sim. Tem a tua parte, sim. Eu conheci um casal que se separou depois de 30 anos de casados, né? No caso, a mulher pediu a separação, o que é muito comum, viu? Porque os homens acabam se acomodando e não saindo, né, dessa situação. Ela pediu a separação e ele ficou muito frustrado, porque ele era um homem fiel. Ele se dizia, ele foi fiel, ele nunca traiu a esposa, ele era do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ele trabalhava, ele sustentava, ele pagava tudo, ele dizia, eu dei tudo para ela. Eu fiz tudo para ela, eu gastei minha vida e agora que eu estou velho, ela vai me largar? Aí a raiva dele diz assim, não, ela me enganou a vida inteira, se sente enganado e frustrado durante toda a vida. Daí sabe o que aconteceu, gente? Quando a gente vai ouvir esta mulher, ela foi dando muitos sinais de desgaste no relacionamento. Ela já não era mais vista como mulher, não era mais vista como parceira. Ele já contava ela como uma empregada, uma irmã, uma amiguinha, uma mãe que fazia as coisas para ele, não é? Mas ela não se sentia mais valorizada como mulher há muito tempo. E claro que ela também não conseguiu dar a volta nisso, não conseguiu transformar ou retomar esse casamento. Tem a parte dela também, né? Mas tem a parte dele. E quando ele tá com muita raiva, ele não vê isso, ou ela não vê isso, né? Tem algumas mulheres também que se separam, e aí é uma situação mais delicada, às vezes por traição do marido. Algumas vezes esses maridos são pessoas moralmente fracas, mesmo que erraram, fizeram uma coisa que não deveria ter feito, porque a traição não é uma boa solução para um casamento ruim, mas já há algo ali ruim, né? E essa mulher precisa perceber qual é a parte dela que também afastou esse homem dela, porque muitas vezes as mulheres tomam um lugar de mãe, tomam um lugar de filha.
para um lugar de dependência emocional. E aí o casamento não tem como andar, sabe? Quando um do casal, dos pares, né, ocupa um lugar não de parceria, não de maturidade, nem de erotização, o casamento não tem como ir para frente. Porque ninguém consegue lidar num casamento sendo filho, ou pai, ou irmão, ou amigo do outro. Tem que ter algo mais, né? Então a raiva, este é o grande problema nas negociações de separação, porque quando as pessoas vão acertar judicialmente as questões, o outro está com muita raiva, está muito irritado com aquela pessoa. E é o que acontece? Vai começar a brigar pela xícara, pelo quadro de pendurado na parede, pelo cachorro, pelo gato, vai começar a falar mal um do outro. E esta semana eu vou trazer também no Instagram, principalmente, o que não se deve falar para os filhos, né? A forma como se trata os filhos na relação. Gente, eu sei que vocês estão olhando que eu troco de câmera, mas é porque eu tô com duas câmeras aqui, então eu tô olhando para as duas câmeras ao mesmo tempo, tá? A Fábio disse assim, para mim a raiva e o amor é o amor doente. É verdade. Tu tem toda a razão, tem umas frases muito bonitas, Fábio. Bom, gente, quando a raiva começa a passar, a gente entra na terceira fase. Qual é a terceira fase? É a aceitação. Opa, desculpe. Negociação. Errei, já quis pular para a última. Negociação. Eles vão negociar as questões da divisão de bens? Não. Negociação é uma forma de dizer da fase onde a pessoa vai tentar reconquistar o outro, né? Vai tentar mostrar assim, que foi um erro, que já melhorou, que já superou. Então entra naquela fase assim, de sedução, ou de se mostrar assim, muito maravilhoso, né? E aí acontecem essas questões assim de tentar resgatar, porque aí a pessoa ainda não aceitou a separação. Nenhuma dessas fases ela aceitou a separação, né? É muito comum a pessoa que está na raiva arranjar um namorado ou uma namorada ou entrar num outro relacionamento. É muito comum. Por que isso é comum? Por que isso é comum? Porque a pessoa está com tanta raiva que ela quer mostrar para o outro, olha só como eu sou tão bom que tu não me quis, sabe? Então agora eu vou te mostrar como eu sou bom, como eu posso dar dinheiro para o outro, para outra, como as mulheres me querem, como os homens me querem, como eu consigo estar bem. E por outro lado, aquele que foi deixado, ou que não estava mais emocionalmente abatido, arranja uma outra pessoa para botar o furo ali, para tapar aquele furo, sabe? Para não sentir a dor da separação. Aí põe ali uma pessoa aleatória, para fazer de conta que já restabeleceu a vida. Nada mais errado do que relacionar-se com alguém antes de passar pelas 5 fases da separação, pelas 5 fases do luto. Tu tá condenando o teu relacionamento ao fracasso, a repetir os mesmos erros que você teve, que fizeram com que o teu relacionamento não durasse ou fracassasse. Então, se você começou a namorar ou se relacionar ou foi morar com alguém logo em seguida que se separou, e que não passou por todas as fases, você cometeu um erro sim. E eu não tenho nem como dizer isso de outra forma. Você deveria ter esperado mais um pouco. Sob pena de sofrer de novo. Ou de simplesmente negar a separação e fazer de conta, botar, sabe, um tapa-furo, alguém ali para não sentir a dor daquele ciclo que acabou, que terminou, não é? Então, quando a pessoa sai da negociação, ela passou pela negação, pela raiva, e pela negociação, ela vai para a 4ª fase, que é a depressão. Que é aí, gente, que a pessoa começa a aceitar que o relacionamento acabou. De verdade. Né? Que aquilo provavelmente não tem mais volta. E mesmo que se voltar, aquelas 2 pessoas não são mais a mesma. Será um novo relacionamento. Não será mais como aquele antigo, sabe? Então, quando ela entra na depressão, é quando ela vai olhar qual é a parte dela. Quando ela vai se dar conta daquilo que ela deixou de fazer bem. Aquilo que ela deixou de prestar atenção. Onde estava a imaturidade dela. Qual foi a parte que ela fez que não ajudou a reconstruir esse casamento, esse relacionamento, esse namoro, enfim.
né? E é muito comum nessa fase da depressão a pessoa pensar as seguintes questões, é muito, muito comum, tá? Pensar assim, eu vou ficar sozinha, eu não vou conseguir mais ninguém, principalmente o pessoal que é mais velho, né? 40 e pico, 50, às vezes até 60 anos. Ninguém vai mais me amar, eu não vou encontrar ninguém que seja meu parceiro, né? Eu não vou ser mais amado, eu vou acabar morrendo sozinho, eu não vou conseguir gostar de ninguém como eu gostei da outra pessoa, eu não vou conseguir mais confiar em ninguém como eu confiei naquela pessoa. E aí é um medo muito grande de realmente ficar sozinho e não ter mais alguém do seu lado. Esta fase é uma fase muito importante. Toda a nossa sociedade ensina a gente a não sentir as coisas, a não ficar triste, a ficar bem. E o tempo todo isso é impossível. A depressão, ela é uma fase importante. Não a depressão patológica, tá? A tristeza, a depressão é uma fase onde a gente volta para dentro e olha para nós. E tudo bem, a gente precisa desse momento. É fundamental esse momento de olhar para dentro de si e pensar qual é mesmo o meu papel nessa situação que eu vivi. E o que é que eu estou sentindo, qual é a dor que eu estou sentindo. E aí sim, quando a gente identifica a dor, a gente pode resolver. Porque até então a pessoa estava só esperneando pela separação e tentando evitar a dor da separação. Porque a negação, a raiva e a negociação é a evitação da dor da separação. E é muito iludida a pessoa que diz assim, eu não preciso de terapia. Eu ouvi isso recentemente, eu não preciso de terapia. Eu mesmo me resolvo com os meus amigos e o tempo vai curar tudo. É uma pessoa que não tem coragem de olhar para a sua responsabilidade de ter terminado aquele casamento ou aquele relacionamento afetivo. E vai repetir os mesmos erros, certo? A Fábio colocou aqui, ó, colocar o outro no lugar é usar o outro como uma promessa. Eu vou ter que pôr os óculos, Fábio, só um momentinho, deixa eu ver aqui. Colocar o outro no lugar é usar o outro como uma pomada para acabar a dor do machucado, exatamente. Só que daí tu faz, na verdade, um mata-borrão, só vai infeccionar e piorar tudo, né, Fábio? Eu quero aproveitar agora que eu dei uma paradinha, dar oi para todas as pessoas que entraram, a Cleo, né, o Dexter, a Fabi, a Ângela, a Cleonice, o Irani, a Gil, a Giselda, o Luciano, tantas pessoas aqui, a Nena, né, a Jennifer, o Bruno, ó, tanta gente bacana acompanhando aqui. Façam as suas perguntas e encaminhem essa live. Se eu só tiver aqui uma coisinha errada. Só aqui. Pronto. Faça as suas perguntas, porque a gente vai aproveitando, né? E respondendo as dúvidas de vocês. Bom, gente, depois que a pessoa passa pela depressão, vem a última fase, que é a fase da aceitação. É aí que a pessoa começa a aceitar de que realmente aquele relacionamento acabou. Que aquilo foi um ciclo que se fechou na sua vida. E aí ela sabe o que ela descobre na aceitação, e é só na aceitação que a pessoa descobre isso, que ela pode ser feliz sem aquela pessoa, que ela não precisa do outro para ser feliz, que ela pode ser feliz com ela própria. E é só neste momento, que ela pode se relacionar com outra pessoa. Porque a única forma de ter sucesso no próximo relacionamento é se ela aceitou que o outro relacionamento acabou. Quando ela viu a parte que é dela e ela viu a parte que é do outro. Ela assume o que é dela e deixa com o outro aquilo que é do outro. Não é? Essa é uma frase da constelação. Eu assumo o que é meu e devolvo para o outro o que é do outro. E aí a pessoa amadurece e pode então ter uma relação saudável com ela mesma e com a outra pessoa. Mesmo que tenha sido uma separação traumática por briga, por traição, né? Que geralmente são traumáticas essas separações, não é? Obrigada, Cléo, me cumprimentando. Todos nós temos que viver essa fase. E muitas pessoas vivem casados ou juntos ou namorando anos e anos e anos numa relação que já estava morta, que já tinha acabado, porque ficou na negação. Então não é só a questão de casar, sabe?
não é só a questão de se separou agora. Tem pessoas que estão separadas há anos e moram na mesma casa e não se deram conta que o relacionamento já acabou. Então, isso é algo muito importante que a gente precisa ver. A Giselda disse assim, se eu estou na fase da aceitação, porque às vezes temos recaídas. Excelente isso, muito boa pergunta, Giselda. Porque às vezes a gente vai e volta nas fases, sabe? Às vezes a gente vive elas meio misturadas. A gente tem momento, de manhã a gente está com raiva, de tarde a gente está em depressão e de noite a gente voltou para a negação, né? Porque a gente separa 5, assim, né? Didaticamente, que eu fico explicando para vocês, mas a gente vai andando, circulando nelas, vai passando de uma para outra, às vezes vivendo as duas mesmo misturadas. Às vezes começa uma fase de aceitação, não tolera perceber as nossas dificuldades, os nossos erros, que a gente ficou alimentando uma relação de dependência emocional daquela pessoa. Então tem coragem de olhar pra gente, de assumir a nossa vida, a responsabilidade pela nossa vida. Aí a gente volta de novo para a depressão, ou para a negação, ou para raiva. E assim a gente vai andando, né? Mas são fases. E pasmem, às vezes demora, às vezes não, quase sempre demora, mais de 2 a 3 anos. Mais de 2 a 3 anos. Não pensem que você se separou há 1 mês, 6 meses, 1 ano, que você já passou por todas e está aceitando. Você está na negação. Você não está conseguindo perceber a raiva e a dor que você está, né? Então tenha paciência consigo. Tenha paciência consigo. Se você oscila nas fases, mas eventualmente passa pela fase da aceitação, então você já está se curando. E procure ajuda. Procure ajuda. Não seja arrogante de não pedir ajuda. Neste momento, sozinho, você não consegue fazer. Neste momento, você não consegue fazer. Estou repetindo essa frase porque é arrogância dizer que você vai conseguir sozinho se curar. Não, eu sou... Mesmo eu psicóloga, se me separasse, não, eu sou psicóloga, eu sei as fases. Não dá, a gente precisa conversar com outro que possa nos ouvir. A gente precisa dividir essas fases com outra pessoa. A gente precisa botar essa raiva para fora. A gente precisa viver esse momento, viver essa dor e curar essa dor o tempo que ela precisa, tá? É viver o nosso momento, como diz a Fábio aqui. É poder trabalhar isso dentro da gente. A gente leva, as pessoas levam, quem é casado há mais tempo, mais que 5 anos, 4, 5 anos, a pessoa leva de 2 a 3 anos para decidir se separar. Para decidir, tomar coragem de falar para o outro, eu vou me separar. Ela não é uma decisão de última hora, não é uma decisão que deu na louca da pessoa. Você que não percebeu os sinais, você que não viu que as coisas estavam andando para esse caminho. E tudo bem, não é para se recriminar. Foi o que você conseguiu fazer, tá? Não fique se culpando, mas viva essas fases. E lembrem, para aqueles que têm filhos juntos, acompanhe as postagens do Instagram desta semana, né, no @psiandreafdelis, na semana do dia 14 ao dia 20 de novembro, porque eu vou falar das questões que envolvem os filhos. Porque o que acontece na raiva? O que acontece na raiva? Tu fala mal do outro, tu usa os filhos para atingir o outro, tu põe os filhos a tomar partido, e nada pior para um filho do que ter que tomar partido. Mesmo que o pai ou a mãe tenham errado muito, ele ama aquele pai e aquela mãe. Mesmo que ele saiba que aquele pai é errado, é muito duro ouvir da mãe ou do pai o que ela tem de dizer de ruim. Porque lembrem, gente, não foi o filho que escolheu aquele pai e aquela mãe. Foi você, adulto, que escolheu. Então não use. E na fase da negociação, da sedução, se usa os filhos para tentar atingir o outro, para tentar fazer chantagem emocional. Olha, se eu tivesse junto com você, essas coisas não aconteceriam, né? Deixa eu ler aqui a pergunta da Cléo. A Cléo disse, essa foi a fase mais difícil para mim, aceitar o quanto eu fui carrasca comigo mesmo, o quanto fui dependente emocional. Isso dói pra caramba, mas está passando. Sabe por que está passando, Cléo? Porque tu está na fase da depressão e ela é positiva. Tu está olhando para ti. Dói mesmo.
mas não te identifica só com a parte errada, só com a parte ruim, só com a parte daquilo que tu não fez bem. Olha também para a força que tu teve para sair da relação, para a força que tu tá tendo para te reconstruir, para a força que tu tem de olhar para as tuas dificuldades e agora sim poder superar. Não é? Isso é crescimento, gente. Isso é coragem. Coragem não é não ter errado. Sabedoria não é não ter errado. Coragem e sabedoria é ter vivido uma situação difícil e enfrentá-la de frente mesmo que doa. E aprender com ela. Isto é coragem. E isto é sabedoria. Resolver sozinho ou ficar numa relação ruim, isto é soberba. Isto é orgulho. Isto é burrice. Uma palavra bem popular, não é? A Cléo ainda diz, de vez em quando a recaída vem, só que agora percebo. Recebo e deixo ir, e assim vai passando, isso mesmo. Não se preocupem com as recaídas. Inclusive é comum ex-casais, ex-namorados, ou marido e mulher, né, que não são mais casados, não estão juntos, às vezes até mesmo terem algumas recaídas e terem relações sexuais, voltarem a ter uma intimidade, vamos chamar assim, e depois eles se dão conta que aquilo não foi bom para nenhum dos dois, né? Porque acabou alimentando algo que já não tinha mais jeito. Deixa eu ler aqui o comentário da Fábio. Esse momento de dor é como se você entrasse no quarto escuro e procura uma psicóloga e pedir para a psicóloga nos ajudar a acender a luz em nós mesmos. É verdade, que lindo, Fábio. Vou plagiar essa frase, está muito bonita, né? A gente precisa de uma mão para poder ligar a luz, para ver a luz que a gente tem, porque às vezes a gente fica olhando só para os nossos erros, nossos defeitos, e isso é a nossa escuridão, não é? E a gente tem luz também, Lembrem, muitas pessoas escolhem seus maridos, namorados, esposas, adolescente. Você não pode esperar que depois de 20 anos, de 10 anos ou de 30 anos, você não tenha mudado, outra pessoa também não. As pessoas mudam, amadurecem. Você era muito jovem. Você fez uma escolha imatura. E tudo bem. Não se pode ser maduro com 17, 18, 20 anos, não é? E às vezes se comete alguns erros aos 30, erros não, né? Alguns deslizes aos 30, aos 40 anos e tudo bem. O negócio é reconstruir a vida. O mais importante, gente, não comece um relacionamento na fase da raiva, na fase da negociação. Porque na depressão ninguém vai começar um relacionamento. Não comecem um relacionamento antes de aceitarem, ou estarem em processo de aceitar, porque você está só querendo tampar o buraco da dor da separação. Esse então era o recado que eu tinha a dar para vocês, certo? Acompanhem, porque a gente vai poder falar sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre como lidar com isso. Mandem perguntas para eu responder para vocês, porque isso é bem importante. E lembrem, procurem ajuda. Se precisarem de mim, eu estou aqui como psicóloga para ajudar vocês. Se vocês quiserem orientação com os filhos, pequenos ou adolescentes, ou até mesmo adultos, de como lidar com a separação, porque tem muitos desafios. Nós temos grupos de orientação para pais. Eu vou abrir alguns grupos de orientação para pais e tem bastante pais e mães, homens e mulheres, né, separados, que buscam esse apoio para saber lidar com as diferentes situações que as crianças vivem em ter casais pai e mãe separados. E para nós encerrarmos então, para não ficar muito comprido, não é? Já vemos agora quase meia hora, né? Eu quero dizer para vocês que mais importante do que ficar num casamento ruim é poder se separar, mesmo que seja uma fase difícil.